Muito bem. Em São Paulo, um novo cenário da corrida eleitoral pela Prefeitura da capital paulista foi lançado hoje. O levantamento do Paraná Pesquisas, divulgado nesta terça-feira, mostra que o prefeito Ricardo Nunes e o deputado federal Guilherme Boulos continuam com os maiores percentuais de intenção de voto, enquanto o atual prefeito tem 28,5% das intenções, o deputado federal do PSOL registra quase 26%. Na sequência estão o empresário Pablo Marçal, com 10%, e a deputada federal Tabata Amaral, que pontua com 8,7%. O jornalista José Luiz da Atena ficou com 8,3%, quase empatando com a deputada Tabata. Vale lembrar que da Atena foi um dos principais nomes cotados para compor a chapa de Tabata Amaral antes de lançar sua própria candidatura. Dada, temos novamente a arte aí para a gente visualizar estes números da pesquisa lançada hoje, ou divulgada hoje pela Paraná Pesquisa, o gráfico que mostra exatamente estes números. Olha lá, para quem está nos acompanhando por imagem, está vendo bem aí, Ricardo Nunes liderando com 28,5%, Guilherme Boulos na sequência ali em um empate técnico com 25,9%. E aí, a surpresa destas últimas semanas de eleição, Pablo Marçal com 10% em terceiro. Tabata e Datena quase empatados ali com 8,7%. Ela, 8,3%. Ele. Vamos lá, Ana Beatriz Hirsch, qual a sua avaliação sobre estes números? Ricardo Nunes liderando a pesquisa. Koba, eu acho que esses números são um reflexo da quantidade de candidaturas semelhantes que apareceram nas últimas semanas. Então, se você pegar, por exemplo, a Tabata, o Datena e o Pablo Marçal, que acabou de entrar nessa história, eu teria aí mais votos do que o Guilherme Boulos, que até então é um dos principais candidatos, ele já é dado como certo no segundo turno. Então, pode ser que a gente veja uma movimentação desses eleitores para o Ricardo Nunes, até porque se você pegar as pesquisas do segundo turno, ele é o único que consegue ganhar do Guilherme Boulos. E ele tem uma rejeição muito grande na cidade de São Paulo, Guilherme Boulos, e isso pode fazer com que esses eleitores que estão aí nos candidatos de baixo migrem o seu voto com aquela história do voto útil, de votar em um para fazer com que o outro não ganhe. Então, pode ser que a gente veja esse movimento ao longo das próximas pesquisas. Ô Wilson Pedroso, você que tem bastidor, você que acompanha de perto aí a corrida eleitoral na Prefeitura de São Paulo, como o Ricardo Nunes recebe esta pesquisa, já que nas últimas pesquisas ele levou um susto qualificado ali com um avanço do Pablo Marçal, que inclusive deu uma mexida na campanha para já anunciar, adiantar a escolha do vice. E aí, Wilson Pedroso? Koba, é lógico, tem que ter toda uma atenção. Acho que o prefeito não está com salto alto, ele está trabalhando, tanto é que faz agendas direto. Mas, se você for ver, se puder voltar naquela tela lá da pesquisa, eu queria falar um pouco sobre ela. Vamos lá. Se vocês forem ver, os três últimos, que é o Datena, a Tabata e o Marçal, diferente do que a gente achava que poderia acontecer de tirar votos do batalhão da frente, cada vez mais o segundo turno se consolida entre o Ricardo Nunes e o Guilherme Boulos. Por que eu falo isso? Porque quando tinha só o Datena chegou a ter 15%. Ou seja, o voto que o Pablo Marçal tem hoje é reflexo um pouco do que saiu da Tabata e do que saiu do Datena, não do Ricardo Nunes e do Boulos. O que acontece é que o Pablo Marçal, por conta dos eleitores bolsonaristas, que acho que ainda vão migrar para o Ricardo Nunes, porque os próprios bolsonaristas estão entrando na rede dele e demonstrando que ele nunca foi bolsonarista e tem se colocado agora para tentar atrair esse público, dizendo que é a direita, ele inibe um pouco o crescimento do Ricardo Nunes. Porque quando sai o Pablo Marçal, o Ricardo Nunes vai para quase 35% e o Boulos acaba crescendo também, porque aí voltam os números normais das pesquisas que nós tínhamos anteriormente. Mas o que me traz isso, independente do que está escrito, Marçal subiu acho que de 8 e pouco para 10. Então não é algo consistente que possa tirar a liderança do prefeito Ricardo Nunes ou que possa tirar o segundo lugar do Guilherme Boulos. E os números atuais
represento que está cada vez mais consolidado a briga entre o prefeito Ricardo Nunes e o Boulos. E o Pablo Marçal, da Atena e a própria Tabata vão ficar patinando entre eles três para quem tira o voto de outro. E aí, Coba, tem uma questão de aquele fluxo de votos, né? Se lá na frente as pessoas sentirem que o Guilherme Boulos, principalmente quem está votando no Datena e está votando no Pablo Marçal, sentirem que o Guilherme Boulos pode trazer alguma complicação para o Ricardo Nunes, esses votos deles também acabam migrando já no primeiro turno para o Ricardo Nunes. Voto útil. E que pode acontecer também com o voto da Tabata, que é muito próximo do Boulos. O voto da Tabata... Que vai para o Boulos. E aí, consolida... Não é próxima do Boulos. Não, tem uma esquerda caviar que vota com a Tabata. Quando a gente faz pesquisa... Esquerda caviar vota com o Boulos. Isso. Não, mas vota um pouco na Tabata. A Tabata tinha um cheirinho de PSDB. Deixa eu te fazer uma pergunta, aproveitando nesse ponto que você chegou, Wilson. Nós temos aí 3 candidaturas emboladas, como você disse, eu concordo também com isso. Mas o que se diz nos bastidores? Pelo menos foi uma conversa que eu ouvi. Que o Datena não vai ser candidato e que o Pablo Marçal também tem grandes chances de retirar a candidatura dele. Com isso, se esses votos são embolados e divididos entre Tabata, Marçal e Datena, então... a gente pode ter uma leitura futura aí que a candidatura da Tabata vai ser extremamente robusta se essas duas candidaturas recolhem, se elas se deixam de ser candidatos, Pablo Marçal e o Datena. Como que fica essa situação? Aí a Tabata não passa a arriscar um segundo turno no lugar do Guilherme Boulos? Com a saída do Boulos e do Datena, o prefeito Ricardo Nunes começa a ter uma... Boulos não, Do Marçal. Do Marçal. Do Marçal. O prefeito Ricardo Nunes começa a ter condições, é lógico, não é fácil, nós só tivemos isso aqui uma vez, a despontar para ganhar no primeiro turno. Porque saindo da Atena, eu vou te falar, eu tenho pesquisa, 70% dos votos do Datena são eleitores que migram para o Ricardo Nunes. E do Marçal, 90%. Aí você coloca nas contas, é 40 e pouco, 40, sabe? Começa a dar 43, 44... antes de começar a eleição. E com a eleição, com a TV, isso tende a se consolidar. Mas, volto a dizer, é muito difícil. Isso só aconteceu uma vez na campanha que foi o candidato prefeito, que o candidato a prefeito foi o João Dória, e foi por um número muito... Que o Wilson coordenou, né? Que o Wilson Pedroso coordenou. Tem esse detalhe. Vamos lá. Eu quero outras opiniões aqui também. Ô, Wilson, não vem não, meu amigo tiozinho. O Wilson é muito espertinho, viu? O Wilson é o espertinho, Pedroso. Porque eu leio pesquisa. É político também, né? Porque os 3 últimos, poderia dizer os 3 primeiros, né? Pablo Marçal poderia ser o terceiro. Não, os 3 últimos. Tudo é comunicação também, né? Não é bobo não, Wilson, né, Vilela? Esse sabe tudo. Esse tira a meia sem tirar o sapato. O pessoal aqui tá todo cheio. Anota essa. Eu aprendi com o Diego. Anota essa aí também. Fala a sua avaliação. Mas uma coisa que eu gostaria, honestamente, eu gostaria de ver uma pesquisa, né, que colocasse o cenário sem 2 nomes que, na minha avaliação, terão muita dificuldade de manter a sua candidatura, que é Kim Kataguiri, cujo partido já cerra fileiras ao lado de Ricardo Nunes, e que ele ainda conta nessa pesquisa da Paraná Pesquisas mais recente com cerca de 3% dos votos, e também José Luiz Datena, que embora ainda seja colocado, o partido dele ainda reafirma, mas quando a gente olha, a gente não percebe nenhum ato de campanha ou de preparação de campanha, né? Ele, inclusive, disse que vai tirar férias agora. Poxa, faltando ali 3 meses e 1 semana para a data das eleições, geralmente o candidato não tira férias. Então, tirando esses 2 nomes, se a gente contar esses 2 nomes, por exemplo, estamos falando de cerca de 12% dos votos. Eu queria ter uma clareza do cenário para onde iriam efetivamente esses 12%, que daí eu vejo que a gente pode ter um cenário mais claro, até para poder fazer determinadas avaliações. Se Ricardo Nunes teria esse tiro que o Wilson Pedroso tem colocado, ou se eventualmente Pablo Marçal, ele se tornaria um candidato mais robusto a ponto de causar um certo perigo a Ricardo Nunes, ou se Tabata Amaral ao centro acabaria também inflando, crescendo um pouco mais a sua visão. O que eu vejo de tudo isso é que, com todos esses cenários, o único candidato, que é a impressão que eu tenho, não cresce, não muda do patamar que tem desde o princípio, é Guilherme Boulos. É um nome que se consolida para ir para o segundo turno.
Agora, eu vejo uma certa dificuldade que no segundo turno ele venha a amealhar votos dos demais candidatos. Nenhum dos apoiadores dos demais candidatos, pelo que eu percebo, ficariam com o Guilherme Boulos no segundo turno. Ô, Ana Beatriz Hirsch, eu quero inaugurar um outro subtópico aqui. Pronto. Beleza, temos esses números de hoje, 25 de junho, a data em que se divulgou a pesquisa. Quero saber, e a tendência? Para onde vão aí os candidatos em alta, em baixa, crescendo, diminuindo? Porque a gente precisa considerar que de hoje até a data da eleição tem muita coisa para acontecer. E aí a gente precisa considerar redes sociais, Ana Beatriz. O Pablo Marçal está publicando uma atrás da outra. Você acha que a tendência dele é crescer ou os outros continuarão ali mantendo a liderança? Vamos lembrar que, por exemplo, o prefeito Ricardo Nunes é o mais fraco das redes sociais, de engajamento e tal. O Pablo Marçal vai bem em uma, a Tabata Amaral vai bem em outra rede, o Guilherme Boulos vai bem no Twitter, e aí? Cuba, eu acho que essa questão das redes sociais na política, ela é muito delicada. Porque você pode reparar, o Pablo Marçal, ele se proclamou candidato, então ele tem inflamado as redes sociais dele, mas muitos já vêm também acusando ele, vêm querendo discutir com ele, querendo de alguma forma reduzir a popularidade que ele tem. Em termos de engajamento, isso é muito bom, porque o nome dele fica em alta. Mas tem muita gente, e muita gente também engajada, que vai fazer de tudo para que a candidatura dele não vá à frente e não cresça nos modos que ele gostaria. Então, eu acho que é um jogo que é um pouco arriscado da parte do Pablo Marçal, até porque se você pegar os episódios que tornaram ele famoso, muitos deles são controversos, então as pessoas podem querer explorar as coisas que aconteceram com ele num passado não tão remoto. E aí, eu acho que cabe à equipe, por exemplo, do Ricardo Nunes, intensificar. Porque, querendo ou não, a rede social hoje é o que te aproxima do seu eleitor. Óbvio, debate é muito importante, entrevistas, mas hoje o mano a mano é ali na rede social. Então, eu acho que uma vez iniciado a época ali, o processo eleitoral como um todo, vai ser muito importante que ele renove a comunicação que ele tem com seus eleitores e eu acho que aí os demais, a tendência é continuar mantendo aquilo que eles já têm. Eu não vejo muito como aumentar a posição deles nas redes sociais, porque todos já são bem atuantes. Com relação à tendência de voto, eu acho que vai depender muito dessa questão do voto útil e é muito difícil falar, porque muitas das candidaturas que a gente está discutindo, a gente nem sabe se vão mesmo ser levadas adiante. Agora eu quero saber uma coisa, Diego. A gente falou muito do impacto do efeito Marçal na campanha do Nunes, mas pouco temos falado sobre o impacto do Marçal nas outras campanhas. Porque a gente está vendo muito menos o nome da Tabata, muito menos o nome do Datena. O Datena lançou pré-candidatura, agora começou até a fazer post nas redes sociais, o que não estava fazendo, mas não é notícia. Por quê? Porque a notícia é o Pablo Marçal, é o Nunes reagindo, anunciando o vice, agora a pesquisa mostra Nunes e Boulos na frente. Você acha que esses dois, aí, principalmente Tabata, Datena e talvez o Kim Kataguiri, foram os que mais perderam com o advento do Pablo Marçal? Acho que sim, Koba, acho que sim. Primeiro, tem alguns pontos aí para a gente analisar sobre esse aspecto. O Pablo Marçal, ele está ocupando de uma forma mais eficiente o vácuo da direita que o prefeito Ricardo Nunes mostrou a princípio alguma dificuldade para ocupar e algo que tende a ser bem diminuído agora, porque, ao que parece, Bolsonaro, Tarcísio entraram agora de fato em campo e estão demandando das lideranças, dos deputados, das grandes lideranças do PL e que orbitam o campo bolsonarista, para que de fato comprem a campanha do prefeito Ricardo Nunes. Então, num primeiro momento, acho que foi isso. O Pablo Marçal conseguiu ocupar esse vácuo da direita. Mas aí tem também o que a Ana levantou, a questão da rede social. O Pablo Marçal joga muito bem com as redes, ele sabe gerar um engajamento muito grande, o que não necessariamente se traduz em voto, porque existe essa falácia, o cara tem milhões de seguidores nas redes, logo ele vai ter muitos votos. Não necessariamente, principalmente no campo da política, essa questão da rede social pode ser relativizada com uma boa campanha que de fato se aproxime dos anseios de uma determinada localidade. Vamos lembrar que o voto municipal,
ele, muito embora nós estejamos inseridos num cenário de polarização, tem um perfil mais pragmático, olha para as características do candidato enquanto gestor, a pessoa tem que ver no candidato a possibilidade de ver os seus problemas resolvidos, e aí os problemas do município são muito diferentes dos problemas que são debatidos a nível federal, a nível estadual. É a pessoa que vai deixar a zeladoria da cidade muito bem feita, é a pessoa que vai garantir que tenha muitas vagas na unidade de pronto atendimento, enfim, é um voto um pouco mais pragmático. Mas, de fato, é inegável que quem perde muito com a candidatura do Pablo Marçal são esses outros candidatos que têm menos pontos nas pesquisas porque perdem parte do seu protagonismo. Tabata Amaral, por exemplo, deixou de ser o fiel da balança e esse posto hoje é ocupado pelo Pablo Marçal. E tinha pedido a palavra o Wilson Pedroso. Você lembra o que você ia falar, Wilson? Não, é só que o Cristiano, no anterior, ele falou que gostaria de ver um mapa onde não tivesse o Kim e o Datena. Eu acho que eram esses dois. Existe esse corte na pesquisa da Paraná Pesquisa. O prefeito Ricardo Nunes sobe 3 pontos, vai para 31 e pouco. O Boulos, que estava com 27, sobe 2, vai para 28 e pouco. O Marçal, que estava com 10, vai para 11,9, sobe quase 2. A Tabata de 8,7, 8,3, também vai para 9 e pouco, quase 2 pontos. E a Marina Helena acumula e sobe 6,7 a mais. Ou seja... 6? Não, 0,6. 0,6. Ou seja, o voto desses dois, nesse momento, está diluindo entre todos, não tem ninguém recebendo de forma única. Ou seja, o quadro, Ricardo Nunes e Boulos, se concretiza cada vez mais. E uma coisa importante também, na pesquisa fizeram cenários do segundo turno. O único que ganha do Boulos é o prefeito Ricardo Nunes. O Wilson tá mais por dentro que água de coco, hein? Essa é a frase do Diego. Anota essa também, viu? O povo tá engraçadinho hoje. Esse programa tá uma aula de anedotas. O que é isso?